Bom, pessoal, bom dia. Estamos aqui para mais um webinar. Hoje vamos falar um pouquinho sobre inventário além do básico. Então, quando você necessita buscar mais informações além do que a ferramenta, no caso o Quest Case, está trazendo para você de fábrica, certo? Então essa é uma das grandes possibilidades que a gente tem de buscar informação além do alcance, né? Lembrando apenas que essa é uma sessão aberta, uma sessão pública, então eu vou pedir que vocês mantenham os microfones em mudo. Perguntas podem fazer a qualquer momento no ícone bate-papo à esquerda da sessão, certo? Então, perguntas não relacionadas deixem para o final e aí também, se quiserem fazer por áudio, podemos assim proceder. Tá? Por favor, confirme se estão me escutando bem no bate-papo e aí daremos prosseguimento. Perfeito, muito bem. Então tá, a nossa agenda de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o inventário, né? Revisar a questão do inventário, né? Uma visão geral sobre o inventário, a relação que nós temos do inventário com os itens do ativo. Depois vamos ver um pouquinho sobre inventário customizado, tá? E o que mais que a gente consegue fazer. E aí, grande parte do nosso tempo a gente vai para demo, né? Para demonstração dessas funcionalidades, tá? Espero que vocês gostem do webinar de hoje. Bom, não posso deixar de compartilhar as informações, então eu sou consultor na Unirede, consultor sênior na Unirede, com mais de 20 anos aí de experiência atuando com infraestrutura de TI, bem como treinamento, entre outras coisas. Passei por algumas empresas, possuo algumas certificações, LPI, enfim, entre outras, tá? E tá ali os meus contatos, fabio.melo@unirede, qualquer dúvida, por favor, entre em contato com a gente, ou ainda no portal da Unirede. Bom, lembrando que a Unirede ela é uma empresa hoje especializada em gestão de TI para o médio e o grande porte, pequeno também, para qualquer tipo de empresa, certo? Além disso, fica aqui. Então, a Unirede ela atua tanto no Brasil quanto fora do Brasil, localizado em diversas cidades aqui do país. Tá? Alguns dos nossos principais clientes, aí você encontra a lista completa deles no portal Unirede, na guia clientes. Tá? Então, para não nos estendermos mais. Lembrando que a Unirede é uma empresa que entrega soluções de ponta a ponta. Para isso, nós contamos com uma gama de parceiros, dentre eles a Quest, a Microsoft, VMware, a Dell, entre outros. Certo? Então, conheça o nosso portfólio de produtos no portal Unirede. Bom, hoje estamos falando então um pouquinho sobre inventário, além do normal, né? Além do inventário, o que mais que a gente consegue fazer. Na próxima quinzena, a gente vai estar vendo como integrar o case ao sistema de monitoramento Zabbix. Né? Então, é uma boa ideia. Como a gente pode fazer isso? O que a gente consegue fazer usando essa integração? Na quinzena seguinte, vamos falar um pouquinho gerenciando ativos de forma inteligente. Então a gente extrapola a questão do inventário e vai para a parte de ativos, tá? E aguardem pelas próximas agendas. Bom, lembrando que a gente está falando então aqui da solução de gerenciamento Quest Case ou Quest Case SMA, System Manager Appliance, aonde ele cobre as funções de inventário, gestão de ativo, conformidade de licenças, medição de software,
catálogo de aplicações, distribuição de software em escala, aplicação de patches, a questão do gerenciamento da segurança, entre outras coisas. Também, obviamente, Service Desk é um dos diferenciais da ferramenta, bem como aí uma gama de relatórios que ele propicia a informação da forma com que você precisa, certo? Também não posso deixar de falar do appliance de implantação, certo? Que é o Quest Case System Deploy Appliance, ou SDA hoje. Então, se você precisa fazer implantações em escala de computadores, então fazer o rollout, migração de perfil de usuário, reinstalação do sistema operacional, implantação por imagem, né? Imagem de arquivos e assim por diante, a solução Quest Case SDA ajuda vocês, certo? Automatizando aí os passos de instalação de máquinas. Muito bem. Bom, falando especificamente do sistema de gerenciamento, no item inventário, então você tem lá o inventário, você tem o agente instalado nas máquinas e você tem o inventário sendo feito, né? E aí passamos aqui para a tela do inventário. Essa tela é familiar, certo? Apenas vamos só revisar alguns itens aqui. À esquerda vocês têm ali então o inventário de dispositivos, o inventário, a visão do inventário por software, a visão do inventário através do catálogo de software, conformidade de licenças, o que está rodando de processos em todas as máquinas, programas na inicialização, serviços. E também permite você fazer a descoberta de equipamentos na rede, bem como configurar coletores para buscar informação nos equipamentos por SMNP. Tá? Então, existe aí várias visões do inventário. Chama atenção ali à direita as diferentes visualizações que você pode ter do inventário, certo? Você pode então visualizar por rótulos, por agrupamento, fazer pesquisas avançadas, criar rótulos, criar notificações, customizar a tela inicial numa visualização compacta, personalizada, enfim. Ou seja, eu posso aqui manipular a tela de diversas formas. Chamo atenção também para os diferentes ícones que nós temos disponíveis na ferramenta. Ícones esses que estão aqui apresentados através das ícones. E aí você já percebeu que existem diversas ícones. E o que são essas ícones? Certo? Então vamos ver aqui na tela seguinte o que representa cada uma delas. Tá? Então eu tenho aqui. Opa, um minuto. Falando das ícones, deixa eu voltar aqui. Bom, vem a seguir no próximo slide. Então aqui eu vou ter o inventário das máquinas. Então se eu clicasse em uma das máquinas para detalhar o inventário, você vai ter as informações sobre o equipamento, sobre a descrição do sistema operacional. Hoje eu conto com recursos de localização do equipamento, então eu posso agora associar o equipamento a uma determinada localidade, o tipo de equipamento, então eu tenho subtipos no inventário, onde eu posso criar, por exemplo, impressoras, switches, roteadores, equipamentos de rede, entre outras coisas. Para quê? Para que a minha visão do inventário seja personalizada. Ou seja, um equipamento de rede, eu não teria o bloco softwares, certo? Num equipamento de, por exemplo, uma impressora, eu poderia ter outros contadores. Então, existe essa possibilidade de você customizar a exibição do dispositivo de acordo com o tipo desse dispositivo, desse ativo. Tá? O que mais? Bom, ao lado eu tenho ali, então, informações do inventário de hardware, de impressoras, interfaces de rede, e eu tenho aqui as informações dos softwares. Observem ali que eu estou mostrando para vocês
campos personalizados, ou seja, campos personalizados é a forma com que você poderia trazer informação além das informações, das centenas de informações que ele já traz. Tá? Que tipo de informação é essa? Rapidamente eu estou demonstrando ali do lado direito, campos personalizados que eu fiz. Por exemplo, eu quero a informação de quem são os admins locais dos meus equipamentos. Imagina você ter que percorrer todos os equipamentos da empresa para saber quem é que é administrador da sua própria máquina ou não. Outra informação, olha só que interessante, eu busquei aqui o serial, né, o modelo, o serial do HD. Né, as partições, o modelo do disco rígido. Então, além da informação de tamanho, eu também posso buscar outras informações no equipamento, tá? Também criando aí através de campo de inventário personalizado. E outra aqui, o time zone que está sendo utilizado no equipamento. Então, tudo isso são possibilidades que eu posso ir além do que a ferramenta entrega. Tá? Ou ainda, a ferramenta entrega, mas não é no formato que eu quero. Também tem isso. Eu também posso decidir utilizar um campo de inventário personalizado para apresentar a informação de outra forma. Tá? Então, perfeito. Bom, os diferentes ícones, conforme eu havia comentado, eu tenho ali então máquinas que estão conectadas com o agente. Eu tenho então um inventário obtido através do agente que está instalado na máquina, certo? Então você vai ter ali a ícone do conectado, do desconectado com o agente. Ele tem aqueles 3 pontinhos, é o monitor com os 3 pontos. Sem agente, eu vou ter a ícone sem os 3 pontos, né? Azul indica conectado e com o risco desconectado. Mas eu também tenho algumas ícones que são interessantíssimas quando você tem o recurso de medição habilitado. Medição de software lá pelo catálogo de software. Então eu tenho a ícone do relógio. Né? E quando eu tenho a ícone habilitada e ainda não aconteceu a primeira coleta, ele mostra a ícone em cinza. Tá? Surgiram, além disso eu tenho... surgiu agora a partir da versão 7.0, eu tenho o recurso de arquivamento. Tá? Para que isso? Então eu tenho o inventário da máquina, eu desliguei a máquina, eu retirei essa máquina, não está mais ativa no meu ambiente, certo? É uma máquina que foi para descarte, é uma máquina que foi para o depósito. No entanto, eu quero preservar as informações daquela máquina, então eu posso arquivar este equipamento. Então ele vai arquivar os dados desse equipamento. E a grande vantagem é que você libera a licença de computador. Ou seja, eu vou poder utilizar a licença para uma outra máquina, sendo que eu arquivei os dados da máquina antiga. Tá? Então, uma vantagem aqui que a gente tem. Além disso, eu também posso inserir equipamentos no meu inventário, na listagem do inventário, de forma manual. Tá? E aqui não implica no licenciamento. Tá? Por exemplo, eu tenho um equipamento que está no cofre. Por exemplo, digamos que eu trabalhasse com o cofre, né, os equipamentos do cofre não têm conectividade. São máquinas standalone, certo? Então eu poderia gerar um inventário ou editar um arquivo contendo os dados do inventário, o XML, e inserir esses dados manualmente, seja carregando o arquivo, seja preenchendo o formulário. Tá? E aí você também contempla esses equipamentos no seu inventário. Tá? Outros exemplos, eu tenho equipamentos que não são computadores, que não tenham conectividade, e eu gostaria que eles aparecessem no meu inventário, seja, por exemplo, um equipamento médico, seja um equipamento, uma máquina industrial, qualquer. Aí a criatividade fica a critério de vocês. Qualquer tipo de equipamento. Eu poderia inseri-lo no inventário através de item manual. Mas por que eu vou fazer isso? Para que eu tenha, então, a relação completa. Por exemplo, relação do inventário com ativos
do inventário com o usuário, do inventário com o local, do inventário com os softwares e assim, e obviamente com os tickets do Service Desk. Tá? Essa é uma das grandes vantagens. Tá? Então, algumas alternativas aí que você tem. Não posso deixar de comentar com vocês a ícone ali que aparece sempre ao lado do nome ou do IP do equipamento, que é a ícone de ação do computador, né? Então, agora voltando aqui à tela anterior, então nós havíamos falado aqui das ícones de status, das ícones de medição, de arquivamento e ainda a ações de computador. Tá? Perfeito. Bom, eu comentei com você sobre a relação do inventário com o ativo. Então é importante, quando vocês habilitarem lá o inventário, é importante vocês definirem qual é o critério que vai fazer com que um equipamento seja único no inventário e seja único nos ativos. Então, aqui eu criei um campo chamado número de série, que foi criado manualmente, e aí eu estou associando o número de série do equipamento que foi coletado no inventário através de dados da BIOS com uma informação que vai ser alimentada lá em ativos. Tá? E aí eu evito que eu tenha equipamentos duplicados, evita que, por exemplo, eu reinstalei a máquina, eu não preciso me preocupar com essa máquina. Por quê? Ao reinstalar o sistema operacional, instala o agente e a partir daí ele vai linkar a informação do ativo novamente com a informação do inventário com o ativo. Tá? Também posso utilizar isso, por exemplo, digamos, utilizando ainda o Quest Go, né? O Case Go, que é o aplicativo que você tem disponível para Android, para iOS, e tem ali a função de leitor de código de barras. Olha só que legal. Você poderia, então, escanear o código de barras do equipamento, lançando assim essas informações como ativo. Né? Em que situação eu faria isso? Por exemplo, chegou um lote de equipamentos na empresa. Então você tem lá a caixa do equipamento. Provavelmente na caixa do equipamento tem a etiqueta com código de barras, provavelmente tem o número de série, alguns dados. Essas informações poderiam ser lidas diretamente pelo aplicativo Case Go e serem inseridas nos campos respectivos do ativo, certo? E a partir disso, uma das informações que seria a chave primária seria, no meu caso, eu coloquei o número de série. Mas poderia ser o MAC address, poderia ser alguma outra informação que houvesse, tá certo? Uma vez tendo isso, quando alguma máquina, tempos depois, liguei alguma dessas máquinas pela primeira vez e instalei o agente. Quando ela reportar a informação, por exemplo, o número de série, ele vai linkar os dados do ativo com os dados do inventário. Tá? Então, essa é uma das relações muito importantes. Tá? Então, todo o equipamento que foi inventariado, ele é um equipamento, né? Ele é um tipo de ativo dispositivo. Tá? Perfeito. Essa informação, mas para que eu vou querer, além disso, né? Essa informação lá do ativo, número de série, local, departamento, centro de custo, fornecedor, nota fiscal, todas as informações, garantias, né? Patrimônio, entre outras coisas, todas essas informações que eu lancei, seja através do preenchimento do formulário, seja através da importação de alguma planilha, né? Normalmente as empresas aí têm os controles de patrimônio através de planilhas, né? Então eu poderia importar toda essa informação para dentro do sistema, na parte de ativos. E tudo isso fica disponível lá no inventário. Certo? Então,
nos campos do equipamento, isso fica disponível. Depois eu vou mostrar alguns exemplos disso, como por exemplo, eu poderia ter a informação do centro de custo daquele equipamento, do departamento que aquele equipamento pertence, para fins de gerenciamento, tá? E com isso eu poderia automatizar algumas tarefas. Perfeito? Bom, seguindo aqui, então aqui eu demonstro a vocês alguns campos do inventário. Tá? Então esses campos aqui foram obtidos direto do inventário e também podem ser visualizados no detalhe. Ao final do inventário da máquina, você tem lá todas as informações que haviam sido associadas. Tá? Bom, agora seguindo um pouco mais. Campos de inventário customizado. Para que eu vou precisar deles? Tá? Então, eu vou utilizá-los para coletar informações que estão na máquina em algum local, mas que não estão sendo apresentadas no inventário, ou ainda que não estão sendo apresentadas no formato que eu preciso. Tá? Por exemplo, eu quero a informação da arquitetura do equipamento, só que eu quero isso de forma que eu possa utilizar no meu script, em um script. Ou então, até tem um exemplo que eu mostro, por exemplo, integrando o TeamViewer ao campo de inventário personalizado. Então, através do campo de inventário personalizado, eu busco o ID, que normalmente a gente teria que perguntar para o usuário antes de conectar, o ID daquele equipamento no TeamViewer. E com isso, eu utilizo essa informação depois para lançar uma ação remota, que seria executar o TeamViewer conectando na máquina naquele ID especificado, que foi coletado automaticamente. Olha só que interessante. Tá? Que mais? Eu consigo então buscar informações de diversas formas, informações que não haviam sido coletadas. Eu consigo buscar informações de diversos sistemas operacionais, Windows, Linux, Mac, certo? Tenho a flexibilidade de trazer no formato que eu preciso, certo? E também eu posso gerar essa informação, tá? Isso pode ser fruto de alguma execução de comando que traria essa informação. Eu vou dar alguns exemplos na sequência. Tá? Bom, eu tenho duas formas, falando especificamente de campo customizado, eu vou ter duas formas de fazer, certo? Ou duas informações que eu consigo obter. Uma delas vai ser a regra customizada. O campo de inventário, onde ele vai ter a regra. A regra, ela vai ser composta, ela vai ter um retorno verdadeiro ou falso. Ou seja, ela é uma regra booleana, certo? Que funções seriam essas? Funções existe, se um arquivo existe, se um diretório existe, se o arquivo contém, se a versão do arquivo é igual a tal informação, se a data do arquivo é menor que, maior que, entre outros. Então, está em inglês propositadamente, porque esses termos estão nas funções que a gente vai poder utilizar. Quando eu crio uma regra customizada, tá? Ao executar a regra, ele vai retornar verdadeiro ou falso. Se retornar verdadeiro, este campo que foi criado, esta referência que foi criado, ele vai aparecer lá nos títulos de software. Tá? Ou seja, vai ser exibido condicionalmente. Existe o software, executou, trouxe o valor desejado, então ele considera, sim, existe esse software. Tá? Eu já vou mostrar por que a gente está falando de software. Mas é regra customizada? Sim. Lembrando que regra customizada fica no bloco software. Né? Então, a regra customizada, na verdade, ela é um software que eu vou dizer qual o critério de detecção desse software. E o critério, conforme a gente está vendo ali, ele vai poder ser
um critério verdadeiro ou falso, existe, não existe, maior, menor, igual a algo, certo? E quando isso for atendido, ele vai adicionar uma referência à listagem de softwares daquela máquina. A segunda forma é o campo customizado, aonde ele vai retornar valores após a execução da regra. Normalmente as regras ou as funções para isso elas têm a palavra return, né? Por exemplo, retorna o conteúdo de um campo, retorna o conteúdo de uma chave de registro, retorna o conteúdo de uma variável de ambiente. Tá? E o retorno ele vai ser campos do tipo texto, número, data. Ok? Essa informação ela vai estar sendo exibida tanto no campo customizado, quanto também ele vai aparecer a referência de que existe um software. Então, vai aparecer lá nos títulos do software o nome da regra que vocês criaram, o nome do software que vocês criaram. Tá? Mas como é que eu crio este software? Tá? Um detalhe importante aqui é que, além disso, eu vou poder permitir a captura de itens no inventário que não foram buscados, né? Enfim, por métodos tradicionais, ou que o formato não nos atenda, tá? E aí, ou que não pode ser utilizado. Então, essas são as flexibilidades que a gente tem. Tá? E também pode mostrar coisas que não estão associadas, como, por exemplo, se existe alguma coisa no equipamento. Tá? Como é que eu crio, então, um campo de inventário personalizado? Eu vou lá no inventário, no item software. Observem aí. Então, eu vou lá no item software. Ok? Selecionar ação, novo. E a partir daí, eu vou, então, preencher os campos que eu preciso. Então, veja aqui, eu criei o nome do meu software e vou chamar de, enfim, criei ali, departamento comercial. A versão, o fabricante, o seu nome, o que você quiser. Podem ainda associar campos, rótulos para classificar os campos de inventário personalizado que vocês fizerem, certo? Seleciona os sistemas operacionais que vão executar e você vai aqui atribuir a regra do inventário. Esta aqui é a parte mais importante. Então, qual é a informação, da onde a informação vai ser obtida e o que vai ser feito com essa informação. Se ela vai ser exibida ou se ela vai ser apenas verificada. Tá? Quais as possibilidades que eu tenho? Se você clica aqui no ícone do ponto de interrogação, ele vai então abrir para você o help contendo todas as funções disponíveis. Tá? Ou seja, eu tenho aqui funções. A letra W indica Windows, né? Funções que rodam, executam, são compatíveis com Windows. Funções que são Linux, compatíveis com Linux, e funções que são compatíveis com Mac. Veja que existem funções que são para todos os sistemas operacionais. Tá? Outra coisa, funções que tem existe, ele apenas vai checar a informação. Funções igual, checam informações. Função menor que, maior que, são funções de comparação. Tá? E eu tenho aqui as funções de retorno, certo? Então, normalmente com a palavra return. Registry value return. Retorna o conteúdo de uma chave de registro. Retorna o conteúdo de uma variável de ambiente. Retorna a informação de um arquivo. Tá? Retorna... Essa aqui é muito interessante e é a que eu costumo utilizar frequentemente. Shell Command Text Return. Então, eu coloco um comando e ele retorna a execução desse comando. Tá? Então, eu posso aqui executar comandos da máquina. Claro que eu tenho que ter alguns cuidados com relação ao campo de inventário personalizado, que eu posso aí gerar uma certa uso de processamento dos equipamentos. Tá? Então, usem com parcimônia. O que mais, então? O tipo de informação que eu vou poder
obter, né, texto, números, datas, entre outras coisas. Do sistema Windows eu tenho vários atributos, né? Então, quando você abre um arquivo qualquer, um executável qualquer, você tem diversas... por exemplo, deixa eu abrir aqui Então, quando você traz as propriedades do arquivo, você passa a contemplar todas essas informações. Então, eu posso aqui, além das informações normais, como o nome do arquivo, a extensão, o tamanho, o local, os atributos, eu também tenho aqui outras informações sobre esses arquivos. A data, o tipo, versão do produto, build, entre outras coisas. Então, no caso de Windows, ele traz um pouquinho mais de informação. Tá? Beleza. Então, aqui embaixo eu também tenho alguns exemplos. Se o arquivo existe, retorna o conteúdo do arquivo para dentro do inventário, verifica a versão daquele arquivo, entre outras coisas. Tá? Então, quando vocês olharem no equipamento de vocês, vão visualizar esses itens. Tá? Dúvidas? O pessoal está muito quietinho hoje? Tranquilo? Todos aí? Não caíram? Tranquilo, beleza. Bom, aqui alguns exemplos de como eu posso fazer. Então, por exemplo, aqui eu estou buscando a informação das capacidades de memória da máquina. Então, um exemplo ali, buscando então total de memória instalada. Hoje eu já tenho essa informação nativa na versão 7.2, mas versões anteriores não tinha. Inclusive, se você instalar, olha só que legal. Se for máquina da Dell, você instala Dell Command, o aplicativo Dell Command, e aí ele habilita para você alguns outros contadores, alguns outros sensores. Por exemplo, status do gabinete, número de série das memórias, sensor dos HDs e assim por diante. E você conseguiria coletar essas informações. Ah, mas eu não tenho Dell, eu tenho outro fabricante. Também é possível você buscar essas informações. Provavelmente lá no outro fabricante deva ter algum aplicativo que melhore a quantidade de informações disponibilizadas, tá? Então, fica a dica quanto a o que você pode buscar, tá? Bom, regras gerais, então, você deve então ter 3 valores separados por vírgula. A vírgula não é permitida em qualquer lugar, a não ser que seja na string, tá? Deve usar apóstrofo e não aspas, tá? A chave de registro ela deve existir abaixo de local machine apenas. Por quê? Porque ele vai executar como conta de sistema. Ele não vai executar como usuário logado. Então, somente local machine. Tá? O retorno dos testes será falha em caso de negativo. Então, ele executou alguma coisa, não conseguiu, ele vai trazer como falha. Tá? Todas as comparações elas sempre vão acontecer como string. Então, não adianta eu procurar número. Ele sempre vai trazer como string. Tá? Que mais? Alguns detalhes aqui importantes. É importante você cuidar com os espaços antes e depois, tá? Para que então essas 4 linhas aqui, todas elas estão erradas, tá? Aqui eu tenho um espaço, aqui eu tenho um espaço depois, aqui eu tenho um espaço antes, certo? Então, muito cuidado. Também eu tenho que ter cuidado com a sintaxe, tá? Isso aqui são coisas diferentes, então vai gerar erro, tá? Parece ser trivial, mas é importante reforçar isso, tá? E eu também posso ter os operadores AND e OR para juntar as minhas regras, tá? Eu posso verificar, por exemplo, se eu tenho o software instalado no registro 32 bits ou no registro 64.
né? Normalmente o registro 64 eu tenho lá HK Local Machine WO3264. Eu vou mostrar na sequência sobre isso. Tá? Que mais? Lembrando que eu tenho os tipos, então, texto, numérico e data, os atributos que a gente já tinha visto, atributos de Windows, tá? Atributos de Linux mudam um pouquinho, Linux e Mac eles mudam um pouquinho. Na verdade não é que eles mudam, eles adicionam novos atributos, tá? E eu também posso usar os operadores AND e OR. Pessoal, perguntas podem fazer a qualquer momento. A partir de agora eu já começo a fazer a demonstração e ser mais prático, mostrando alguns exemplos e assim por diante. Tá? Boa pergunta. A pergunta ali do William, onde é que eu encontro o Del Command Configure? Del Command Monitor. Tá? Anteriormente, ele se chamava... Ele tinha um outro nome, mas hoje se chama Del Command Suite. Tá? Então você pode encontrar procurando por Del Command Suite. Sempre lá nos downloads do seu equipamento, ele vai aparecer os complementos daquele modelo. Lembrando que o Del Command Suite é destinado aos equipamentos corporativos. Latitude, Optiplex, Precision, tá? Servidores não é Del Command Suite, daí servidores é o Open Manager, tá? E no caso de Inspiron e Vostro, eles não têm esse recurso, tá? Da mesma forma, outros fabricantes devem ter um recurso semelhante, tá? Mas eu consigo a informação? Sim, consegue a informação, mas para isso é necessário a gente saber onde ela está. Como é que eu sei? Bom, aí eu posso utilizar softwares de diagnóstico para buscar a informação. Uma vez sabendo onde ela está, a gente pode buscar através de campo de inventário personalizado. Aqui eu estou trazendo uma dica para vocês. Olha só que legal. Imagina o seguinte, eu estou automatizando o meu ambiente, certo? Eu fiz aqui uma série de tarefas nas minhas máquinas. Por exemplo, eu quero tirar a máquina da caixa, ligar, instalar o agente e colocar uma informação para ela. Por exemplo, pertence ao departamento comercial. E a partir daí, eu quero que esta informação, que todas as tarefas estejam relacionadas à execução. Por exemplo, eu quero que instale os softwares do departamento comercial, eu quero que configure os recursos do departamento comercial, eu quero que ele siga um passo a passo de tarefas. Como é que eu poderia garantir quais as tarefas que já foram executadas ou se realmente essa máquina pertence? Tá? Além disso, eu posso utilizar, por exemplo, a instalação vinda lá do K2000 ou do sistema de implantação, onde eu poderia simplesmente instalar o sistema operacional e carimbar uma informação no registro ou colocar um arquivo na máquina dizendo o que essa máquina é, qual o destino dessa máquina. Tá? No meu caso, eu estou usando aqui a chave de registro. Tá? Então, nesse caso, o que eu estou fazendo? Criando uma chave de registro, executando aqui um prompt de poderia ser como se fosse um prompt de comando, certo? Mas, na verdade, o que eu estou fazendo aqui é... deixa eu mostrar. Então, eu estou executando um reg add, adicionando uma chave de registro e, a partir daí, incluindo uma informação. Aqui eu coloquei o nome empresa e coloquei a chave, o conteúdo comercial. Chave chamada comercial. Eu não coloquei o valor 1 dentro dessa chave. Tá? Ela pode ser tanto 32 bits quanto o 6432 nodes, que é quando você tem máquinas rodando a 64 bits, sistema operacional 64 bits. Tá? Então, mas funciona nos dois ambientes. A chave 64 não vai funcionar no 32. Bom, uma vez feito isso,
Então eu carimbei, em algum momento eu fui lá e carimbei a máquina. Seja ela na instalação, eu fui lá e adicionei a chave lá no meu sistema de implantação, né? Ou executei uma tarefa, um passo anterior e eu quero guardar o status daquele passo para fazer as demais tarefas. Eu poderia usar campo de inventário personalizado para buscar essa informação. E aqui eu estou buscando a informação, que é verificando o registro se o valor contido está, qual o valor que está contido dentro daquela chave, tá? Então, fácil assim. Exemplos, então. Outros exemplos, deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu, na verdade, o que eu fiz, tá? Trazer aqui minha tela. Então, eu fui lá. Agora, já parto aqui para a demonstração. Opa. Tá. Então, aqui já partindo para a demonstração, o que eu fiz? Criei, então, um campo de inventário personalizado chamado departamento. E lá eu adicionei, criei aqui os campos, certo? Selecionei aqui os sistemas operacionais e a partir daí, toda vez que a máquina fizer um inventário, ele vai trazer a informação. E eu também adicionei um rótulo para ficar fácil a pesquisa. Tá? Então aqui ele traz, olha só, o meu departamento comercial. Está lá. Ele está selecionado para todos os sistemas operacionais. Poderia aqui selecionar um sistema operacional específico. Está aqui a informação que eu quero que ele busque. Dentro dessa estrutura, eu quero que ele traga o campo comercial e verifique se o valor lá dentro é 1, por exemplo. Né? Eu poderia, inclusive, escrever. Tá? Feito isso, todas as máquinas que fizerem um inventário vão trazer essa informação. Tá? Então, por exemplo, aqui, deixa eu pegar a máquina de uma pessoa que eu acredito que tenha essa informação. Tá? Então, num equipamento, ele vai trazer as informações, o resumo. Dentro de software, ele vai trazer, então, os campos de inventário personalizado. Então, ele vai trazer... cadê o meu campo que eu fiz aqui? Não rodou ainda. Então, forçar inventário. Então, peço que ele... é importante que ele rode o inventário para que ele traga. Então, nesse caso, eu chamei de departamento comercial, underline departamento comercial, aonde eu busco se existe a chave departamento comercial. Aliás, comercial apenas. Tá? Se houver essa chave, ele vai creditar essa informação lá na máquina. Tá? Além disso, eu tenho outros equipamentos aqui que eu tinha feito isso. Deixa eu ver se ele traz aqui, se eu tenho a informação. Todo campo que a gente faz, ele já permite que a gente faça pesquisas a partir do campo que foi criado. Vamos ver aqui se aparece, então, o campo de inventário personalizado do departamento, underline departamento. Ainda não tenho, o campo não foi executado. Tá? Então ele não trouxe nenhuma máquina que possui essa informação. Ah, não! Estou aqui fazendo título do software. Título do software contém comercial. Bom, não fez o inventário ainda. Bom, os outros exemplos que eu havia feito aqui, por exemplo, eu quero descobrir quais são as máquinas que têm
o administrador local. Olha só. Então, eu criei. Tá, o meu departamento comercial, nenhuma máquina ainda reportou, então por isso eu não consigo demonstrá-lo. Mas, por exemplo, eu quero saber quais são as máquinas que tem o admin local. Quem está habilitado como sendo admin local. O que eu fiz? Coloquei esse nome, atribuí a todos os sistemas operacionais, tá? E aí eu rodo o comando shell command text return. Dentro dele rodo um cmd e dentro eu rodo o comando net local group administrators. Se eu executasse isso manualmente na minha máquina, eu teria o seguinte resultado. Então ele traz quem são os usuários que são administradores. Claro, essa informação ela poderia ser filtrada colocando aqui o domínio e entre outras coisas, tá? No meu caso, está trazendo direto. Então ele está trazendo aqui quem são os administradores. Poderia colocar inclusive aqui um pipe, certo? E rodar um find outros comandos. Tá bom? Então, isso que ele está fazendo. E a partir daí, eu posso facilmente buscar em qualquer máquina do inventário. Deixa eu... Então, por exemplo, vou pegar uma máquina qualquer, ele vai trazer aqui a informação lá do inventário. Então, essa informação ela vai aparecer tanto no campo personalizado, onde eu tenho aqui, ele executou o comando e jogou o comando para dentro do inventário. Claro, eu poderia pesquisar filtrando pelo nome do domínio, então fazer algumas coisas assim para melhorar a saída, tá? Então, percebam aqui. E essa informação ela também vai estar disponível como um software, ou seja, ele reconheceu esse meu campo de inventário personalizado como sendo possui o software tal, né? No caso, possui o software admin local. Tá? Então é isso que eu queria mostrar. E aí eu não tem limites. Por exemplo, o que eu posso fazer com esse tipo de recurso? Eu posso estender as potencialidades. Por exemplo, eu quero saber quais as versões, quais as máquinas que têm determinada versão do arquivo de configuração. Eu quero... por exemplo, alguns exemplos aqui. Eu quero saber quais são os servidores que têm habilitado o SSL na versão 2.0. Né? Então, estou rodando aqui um comando que é o OpenSSL e está trazendo a informação para buscar a string do SSL. Tá? Então, rapidamente você conseguiria fazer uma varredura, né? Só pelo inventário ter a informação precisa de todas as máquinas que tivesse aquela determinada versão. Outro, eu quero aqui o time zone da máquina. Qual é o time zone que a máquina está? Principalmente na questão do horário de verão. Às vezes eu preciso saber quais são as máquinas que terão problema para mudar o time zone. Agora em agosto já temos agora em outubro já temos horário de verão. Certo? Quais são as máquinas que estão na arquitetura 32 ou 64? O instalador do aplicativo, qual foi executado? Com isso eu teria subsídios para executar uma outra tarefa. Tá? Ou ainda, softwares que foram instalados na máquina, mas que não estão no inventário, porque foram softwares apenas copiados. Certo? É muito comum aplicativos legados você não ter lá o instalador, né? Apenas copiou para a máquina. Então eu posso aqui procurar se o arquivo existe, se possui uma chave de registro e assim por diante. E aí acusar a existência desse software lá no inventário. Tá? Outros exemplos, por exemplo, buscar o clock da CPU. Embora o clock da CPU já apareça no inventário, talvez eu quisesse a informação só quantos megahertz aquele equipamento tem. Então, também posso fazer isso dessa forma. Veja que tudo são instruções que a máquina poderia executar manualmente, ela traria a informação para a gente. Tá? A versão de um software específico e assim por diante. Então, veja aqui eu estou trazendo a versão do arquivo,
certo? É muito comum você instalar um software e ele não trazer para você a informação do build, traz só a informação da versão, tá? Então, e joga isso para dentro do inventário, tá? Fica aqui a dica. Regra de inventário é muito bom de usar, porém tem que ter algumas precauções, certo? A regra de inventário ela sempre vai executar em todas as máquinas que você selecionou o sistema operacional. Eu não consigo executar somente num computador, tá? A regra ela vai rodar sempre para todos. Por exemplo, selecionei só o Windows 10, ele vai trazer de todos os Windows 10, tá? É importante que você utilize as regras com parcimônia. Quanto maior a quantidade de regras, mais demorado pode ser o inventário. E a outra, execute o comando, né, seja mais conciso possível na execução do comando. Ah, mas eu quero fazer um find para procurar os MP3 dentro das máquinas. Por exemplo, quero localizar arquivos MP3 dentro de todas as máquinas. Bom, separe isso em duas tarefas. Uma delas, execute um script que executa a pesquisa num horário determinado e escreve o resultado dessa pesquisa em um arquivo. Segundo, um campo de inventário personalizado que vai lá e busca a informação do arquivo. Então, percebam que existe aqui o tempo maior, que seria a procura, vai ser executado em segundo plano, num outro horário. E a coleta vai ser feita durante o inventário, rapidamente. Tá? Então, essas são dicas de utilização. A demonstração eu já fiz, já mostrei para vocês. Tá? Então, lembrando que hoje a gente está com os appliances na versão 7.2, tá? O agente 7.2.10, o aplicativo CaseGo na versão 3.3 e o SDA está na versão 4.1 Service Pack 1. Ok? Pessoal, é muito importante então. Maiores informações você encontra no site da Unirede, no portal da Quest. Tá? Não deixe de nos contactar, principalmente se você tiver demandas de licenças adicionais, ajuda para implantações, para customizações, treinamento do seu time, consultoria especializada, o próprio gerenciamento do seu ambiente e também dashboards customizados, relatórios customizados, integrações com outros sistemas. Ou ainda, você deseja ampliar o seu parque, mas não quer imobilizar o seu capital, também nós temos a opção de case como serviço. Tá? E também a consultoria de licenciamento, né? O SAM, para que você não fique aí em risco no caso de auditorias. Tá ok? Bom, lembrando então, no próximo encontro, dia 30, vamos falar então de Case e Zabbix, uma boa ideia. E depois, no dia 13 de setembro, vamos falar sobre ativos, como gerenciar ativos de forma inteligente. Pessoal, perguntas, estou à disposição. De minha parte, por hoje, era isso. O que acharam? Dúvidas, comentários? Beleza. Lembrando que campo de inventário personalizado ele é aberto, né? Você use a imaginação, né? Não tem limites para isso, tá? Por exemplo, eu tive um cliente que a gente precisava descobrir quais as máquinas que estavam infectadas pelo ransomware e que ainda não tinham sido, claro, né? Não tinham sido criptografadas. Então, a gente fez um campo de inventário personalizado que buscava a existência dos arquivos. Tá? Depois, no final, está sendo gravado, vai ser disponibilizado para vocês a gravação e a apresentação. Tá? Então, através de um e-mail de agradecimento. Tá bom? Pessoal, de minha parte, era isso por hoje. Muito obrigado pela participação de vocês, pelas perguntas. Até o próximo webinar. Obrigado, pessoal.